Homilia diária, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração. Vamos agora meditar a liturgia de hoje, mas antes vamos fazer uma oração de proteção para a nossa família. Senhor Jesus Cristo, vamos lá, repita agora o seu nome em voz alta. Vamos lá, começando. Senhor Jesus Cristo, coloca a minha casa, a minha família, todos os que moram comigo, sob a proteção do vosso sangue precioso. Protegei esta casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, pragas, mal olhado e de todo mal. Qualquer pessoa que tenha má intenções, maldade, não consiga permanecer nesta casa, nem passe por esta porta em que entronizo esta oração. E assim, como lemos no livro do Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas, que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo. Invoco neste exato momento a intercessão especial da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, confirmando esta oração. Enfim, esta porta e toda a minha casa sejam seladas, marcadas e protegidas no sangue libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é do segundo livro de Samuel. Davi, ele sente-se responsável pela indisciplina e pela ambição dos seus filhos. A conjura de Absalão é um dos dramáticos episódios que acompanham o declínio do reino de Davi. O rei foge. Essa fuga, mais que uma retirada estratégica, parece uma tentativa de evitar o confronto direto com o filho. Davi, ele sofre com a paciência e humildades exemplares. A sua fuga é, sobretudo, uma caminhada penitencial, uma humilde aceitação do castigo divino. Para trás fica Jerusalém, a cidade heroicamente conquistada, a capital das tribos, cheias de tantas recordações felizes. As lágrimas de Davi, ao subir ao Monte das Oliveiras, invoca já as lágrimas de Jesus, conforme Lucas capítulo 9, versículo de 41 a 44. O episódio da maldição de Shimei acentua a sensação de irreparabilidade da derrota atribuída à vontade de Deus. Shimei pertencia à família de Saul, que era um permanente perigo para Davi, devido à ameaça de sensação do seu reino do norte. Davi, ele tinha usurpado o rei do Saul. Agora, Absalão podia fazer o mesmo. Davi teme ter sido abandonado por Deus, como fora Saul. Por isso, ele recusa ajuda para matar Shimei e aceita a afronta como uma aprovação. Davi, ele tem consciência dos seus próprios crimes e espera que o sofrimento atual possa trazer-lhe bens no futuro. Davi parece concentrar na sua pessoa toda a fé do povo eleito, provado por Deus e acostumado ao sofrimento e à humilhação. Já no Evangelho de Marcos de hoje, escutamos hoje um relato popular de estilo burlesco, como que as primeiras comunidades cristãs acentuavam o poder benéfico de querigma de Jesus. O episódio passa-se a oriente do lago de Tiberias, em terra pagã, como se vê pela existência da vara de porcos, animais considerados impuros em Israel. É o caso do epiléptico, que não podia ser controlado pelos seus conterrâneos e por isso vivia no campo, ou pior ainda, entre os túmulos. A situação é grave e mesmo dramática. Ouve-se os urros dos demônios que reconhecem Jesus, proclamam a sua divindade
e suplicam que não os expulse. Jesus mantém-se imperturbável. Pergunta-lhes o nome e concede-lhes refugiar-se nos porcos. A precipitação da vara do lago sugere o seu regresso a Satanás, rei dos abismos. Os presentes continuam dominados pelo terror e pedem a Jesus que se afaste. O anúncio do Evangelho deve ser preparado e exige a meditação da testemunha do apóstolo. Ao contrário do silêncio que em Marcos Jesus geralmente impõe aos miraculos, aqui manda aos processos libertado, que vai levar a notícia aos seus. O homem, ele não se contenta com isso e apregou na Decápole a obra que Jesus nele realizou. Meditação. Os últimos anos de Davi são marcados pelo drama da guerra civil provocada pelo seu próprio filho e por vários episódios que o fazem sofrer. Hoje, a primeira leitura mostra-o a ser injuriado pelo assassinato de Saul, que na verdade não matou. Abissai pede autorização para matar Shimei, o parente de Saul, que o profeta a calúnia e a maldição. Mas Davi opõe-se. Se o Senhor lhe ordenou que amaldiçoasse Davi, quem poderá dizer-lhe, por que fazes isso? O rei sabia que não tinha matado Saul, mas também sabia que tinha matado Urias. Aceitava por isso o castigo anunciado por Natã e confiava em Deus. Talvez o Senhor tenha em conta a minha miséria e a mim venha a dar bens em troca destes ultrajes. Também nós, quando nos sentimos injustamente acusados, havemos de aceitar a afronta para nos penitenciarmos de tantas faltas cometidas e de que ninguém nos acusa, renovar a nossa confiança em Deus e até dar-lhe graças, porque os nossos adversários, felizmente, não sabem tudo sobre nós. O drama de Davi, amaldiçoado e apedrejado, que o servo deve vingar, cortando a cabeça a Shimei, aproxima-se do drama do endemoniado de Gerassá, que vagueia entre sepulcros, quebrando correntes e grilhões, somando violência. Mas não é juntamente violência, a violência que o homem é libertado. Davi espera a libertação através da purificação do sofrimento. O Gerasseme alcança por uma intervenção gratuita de Jesus. Ninguém pediu esse milagre. O possesso nem tinha voz para falar. Era a legião dos demônios que gritava nele pedindo o afastamento de Jesus. Espanta-nos a passividade dos que observam a cena. Essa passividade torna-se depois hostilidade. Um estrangeiro, Jesus, vem perturbar a ordem estabelecida, devolvendo à sociedade um homem considerado excluído e até mesmo remetendo para o abismo da impureza animais criados com todo cuidado. Os gerassenos ficaram assustados com tais gestos revolucionários e pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 17. É difícil conviver com a liberdade. Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi de dezembro de 1975, acauteia os cristãos para o perigo de indevidas reduções, isto é, de se interessarem apenas pela miséria material, sacrificando toda a preocupação espiritual e até mesmo religiosa à iniciativa de ordem política e social. Está lá no número 32. A libertação evangélica deve mirar ao homem todo, em todas as suas dimensões, incluindo a sua abertura para o absoluto, que é Deus. Libertação também mental e psicológica da ignorância, do fanatismo, da apatia. De fato, na medida em que cada um de nós conhece e não usa a sua vontade, torna-se vítima de toda espécie de injustiça. As constituições incitam-nos a empenhar-nos na libertação total do homem.
O mundo de hoje agita-se no imenso esforço de libertação de tudo quanto lesa a dignidade do homem e ameaça a realização das suas mais profundas aspirações: a verdade, a justiça, o amor e a liberdade. Os cristãos devem ser radicais, autênticos, revolucionários, se quiserem ser verdadeiros. A sua revolução exclui a violência, mas não os meios enérgicos. É criativa e construtiva. Todos os homens têm direito à liberdade e, portanto, à justiça. Pela fé, na fidelidade ao magistério da Igreja, relacionando tais aspirações com a vinda do reino por Deus prometido e realizado em seu Filho. A glória de Deus é o homem vivo. Como pode considerar-se vivo um homem sem liberdade? Oração. Ó Senhor, dai-me docilidade e paciência de Davi, que se afasta sem combater, deixando que se cumpra a vontade de Deus. Quantas e quantas vezes eu quis cortar cabeças à maneira de Abissai. Quantas e quantas vezes eu quis rebentar as correntes e grilhões que não me deixaram ser livre. Mas a violência gera violência. Que eu saiba aceitar tudo, reconhecendo os meus pecados e deixando-me purificar. Que eu saiba acolher as tuas intervenções maravilhosas, mesmo quando forem surpresas para mim. Que, iluminado pela fé, receba tudo das tuas mãos e então experimentai a paz como uma criança nos braços do seu Pai. Amém. Contemplação. E enquanto Jesus está no pretório com uma coroa, um cetro e um manto ridículos, os seus carrascos insultam-no e ultrajando-no, dando-lhe bofetadas com as tuas mãos grosseiras, escarrando-lhe na cara, oprimindo-lhes com zombarias, grosserias e injúrias. Fizerem pouco dele. A prova é longa, é toda uma corte. Congratule andeui, homem corrompem, rivalizam em grosserias e até mesmo crueldade. No fim, está no mais triste estado, onde jamais algum homem se encontrou. Está coberto de escravos de sangue. Já não tinha o aspecto de um homem. Vimos-lo sem figura atraente. Antes era o mais belo, o mais nobre, o mais majestoso dos filhos dos homens. Já não havia traço da sua beleza. Sem aspecto atraente, parecia desprezível e o último dos homens. O seu rosto desaparece sob as manchas. Quem lhe atribuía ainda alguma estima? Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 2. Mas não enganai-vos, cruéis carrascos, julgais, humilhai-o e exaltai-o, glorificais a sua bondade, a sua paciência, a sua generosidade. Tornai-as manifestais, mas o fazeis sofrer, mas manifestais a bondade do seu coração, mas o tornais amável aos nossos olhos e gloriosos aos olhos do Pai. As nossas vistas são curtas, sabeis somente dele aproveitar, pecadores de todos os séculos. Jesus é humilhado para vos levantar. A nossa ação de hoje, vamos repetir frequentemente e viver hoje a palavra. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 19, que diz: vai e conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Repito, vai e conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Saúde e paz e que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, e nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.